Oi, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre a lei da alienação parental? Eu e a Andréa Calçada criamos esse canal com o intuito de facilitar o acesso à informação sobre o que é alienação parental, como os profissionais lidam com a alienação parental. Profissionais estes que são juízes, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que trabalham o dia todo com esse tipo de processo. Todos os dias a gente vê o sofrimento que isso causa aos nossos filhos e às crianças desse Brasil. O que nós podemos fazer para ajudá-los? De que forma a gente pode combater atos que prejudiquem o crescimento sadio deles? Essa é a nossa ideia. E eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o pedido de algumas pessoas para a revogação desta lei. O argumento que elas usam é de que nossas crianças estão sendo entregues a abusadores por conta da lei da alienação parental. Não é isso que vem acontecendo. A gente sabe que a lei foi criada com o intuito de proteção às crianças. Muito bem. E nesta lei foi colocado uma série de gradações de atos de alienação parental. E para cada ato existem sanções. Vamos lá. São considerados atos de alienação parental. Falar mal do pai ou da mãe, denegrir a imagem, dificultar o convívio, dificultar o acesso a informações, mudar de estado, cidade ou país sem autorização e, finalmente, o mais grave de todos, é a falsa acusação de abuso. Seja este abuso sexual, seja este abuso físico, psicológico, de todas as formas. Pois bem, e como sanções a isso, nós temos multa, advertência, diminuição do contato do alienador, até, finalmente, a última das sanções, a reversão da guarda física. Muito bem. E como é que isso se dá? Para quem não conhece o processo, como é que isso se dá? Normalmente, num caso de falsa acusação de abuso, vem o genitor que detém a guarda física acusando o outro de ter abusado sexualmente do filho comum, do filho ou da filha. Muito bem. O que o juiz faz quando recebe uma petição inicial dessa? Ele envia para o Ministério Público, que é o advogado da criança. Ele defende os interesses do menor em qualquer circunstância. Ele não se alia a pai, ele não se alia a mãe, ele não se alia a guardião. Ele está ali para defender simplesmente os interesses do menor. Muito bem. Neste caso específico, a gente pode verificar em 100% das vezes que a cautela é o que rege a determinação do juiz e do promotor. Inicialmente, o que eles fazem? Determinam um afastamento daquele que está sendo acusado. Afastamento esse que pode ser temporário, pode ser simplesmente uma suspensão de convivência, pode ser uma determinação de que a convivência seja vigiada, ou seja, eles diminuem os direitos que essa pessoa tem de ficar sozinho com essa criança. Muito bem. Neste primeiro momento, o outro ainda nem se manifestou. Quando este outro, o pai, normalmente recebe a notificação de que foi afastado do seu filho por uma determinação judicial diante de uma acusação de abuso, o que ele faz? Ele procura um advogado e vai apresentar sua defesa. Esta defesa, ela contém todos os fatos que demonstram que aquilo não é verdadeiro e requer, ou recorre, ou requer determinadas coisas para diminuir esta proibição. A revolta é normal nesse primeiro momento. Isso acontece em 100% dos casos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não existe de imediato uma reversão de guarda. Pois bem, e com base nesse primeiro momento, o juiz vai pegar esse processo e vai determinar a realização de avaliações psicológicas e sociais, às vezes psiquiátricas também, ou seja, são os estudos multidisciplinares, para que ele possa se embasar com peritos, com o que os peritos dizem para ele, para tomar suas decisões. O juiz que não tem um conhecimento específico da área de psicologia, da área da perícia social, da área da psiquiatria, vai basear as suas decisões também na opinião dessas pessoas, destes profissionais que ele indica.
E só para a gente lembrar, nós estamos falando de meses. Ninguém está falando aqui de um dia ou dois. Nós estamos falando de meses, de anos, de muito tempo, em que essa criança pode estar afastada do pai ou daquele que é acusado de abusar e ouvindo somente uma versão da história. Muito bem. Depois desses laudos chegarem, o juiz manda novamente as partes falarem, manda para o promotor e normalmente determina uma realização de uma audiência. Pode ser uma audiência prévia, pode ser uma audiência para que ele tome conhecimento do que está acontecendo ali e veja as pessoas. Este deveria ser o procedimento normal. E o que normalmente acontece? Muito bem. Ao contrário do que é dito por esses grupos que irresponsavelmente vêm requerendo a revogação da lei sob argumentos que são absolutamente frágeis, o nosso judiciário, principalmente nas áreas de família, ele tem por hábito entender que todos são culpados até que se prove o contrário. Isto vem em afronta a o que diz a Constituição, que diz que todos são inocentes até que se prove o contrário. Mas quando nós lidamos com crianças, a proteção integral do menor é um princípio em que se baseiam essas decisões e que são tomados todos os cuidados necessários. Ou seja, na dúvida, a gente afasta ou a gente determina o acompanhamento para que nenhum risco corra essa criança. E lá se vão mais muitos meses, certo? Então, até agora, nós nem começamos o processo, a gente tem avaliações a serem feitas e aí até que o juiz comece a decidir alguma coisa. E aquele que é acusado injustamente vira um réu, vira uma pessoa que pode estar abusando dos seus filhos. O que significa isso? Afastamento, punições desnecessárias. Muito bem. Quando se determina que há algum tipo de alienação parental, de prática de alienação parental por parte dessa genitora ou desse genitor que detém a guarda física da criança, a primeira atitude do juiz é uma advertência. O que o juiz faz? Olha, mãe, olha, pai, se você continuar agindo desta forma, já que não há indícios nenhum de abuso, se você continuar agindo desta forma, nós vamos tomar outras providências. Quando este pai ou essa mãe não obedece a esse regramento e permanece com esse tipo de atitude, o que o juiz pode fazer? O juiz pode aplicar multa. Aquele genitor que não autoriza a realização da convivência, não obedece às determinações judiciais, ele pode ser multado financeiramente por mês, por vez, depende do que o juiz determinar. A partir daí, quando a coisa permanece mais séria, as partes podem impugnar esses laudos. Em havendo uma impugnação, o juiz determina a realização de outros laudos por outros peritos, às vezes. E aí o processo continua andando. E nós temos aí anos, não estamos falando em dias. Nós estamos falando em anos para o amadurecimento desse processo e para que o juiz consiga entender o que está realmente acontecendo ali. Pois bem, chegamos lá, mais outros laudos, determinando que o pai ou a mãe que vem acusando estão acusando falsamente. O juiz pode determinar o quê? Ampliação da convivência daquele que está sendo alienado e diminuição do convívio daquele que está alienando. Isso significa que, em vez de um pai, por exemplo, estar somente quinzenalmente com os filhos e um dia por semana, ele possa passar a estar segundas e quartas, finais de semana alternados, terças e quintas, ampliando esta convivência para evitar que as atitudes daquele que aliena piorem o crescimento sadio e saudável dos menores. Essas crianças que são submetidas a isso, elas são submetidas a um sem número de torturas psicológicas, que é repetir fatos que não aconteceram, criar em suas mentes memórias implantadas, ser obrigadas a mentir para juízes, obrigadas a mentir para promotores, obrigadas a mentir para determinadas pessoas que estão ali para proteger os seus interesses e não o de um dos genitores só. Isto é o que normalmente acontece num processo. Nenhum processo de falsa acusação de abuso é resolvido em dias, semanas ou meses. Nenhum. O que acontece hoje
é que aquelas pessoas que dizem que a lei é utilizada como forma de proteção ao abusador, ou seja, quer denegrir a lei da alienação parental em proveito próprio, elas não têm um argumento capaz de convencimento, a não ser dizer que o abusador fica com a guarda das crianças. Pois bem, estas pessoas, elas se limitam a falar, elas não podem provar, porque elas não apresentam nas suas falas as provas que ocorreram, que foram realizadas no curso do processo. Elas não apresentam os laudos psicológicos, elas não apresentam os laudos sociais, e não são 2, 3, são muitos. Elas não apresentam tudo o que aconteceu no processo, quantas audiências aconteceram, quantas advertências. Então, a reversão da guarda, ela só ocorre após inúmeras avaliações e o convencimento do juízo de que aquela manutenção de guarda com aquela pessoa está sendo prejudicial ao menor. Muito bem, mas vamos lá. Na pior das hipóteses, vamos supor que a gente entenda que este inciso lá, que fala especificamente da reversão da guarda em caso de falsas acusações de abuso, ele não possa continuar existindo. Vamos supor, o que é um absurdo, porque a falsa comunicação de crime e um abuso sexual é crime. A falsa comunicação de crime está prevista no Código Penal. Então, ela é crime. Aquele que acusa falsamente alguém de realizar ato criminoso é passível de ser processado criminalmente. Vamos continuar. Para que nós iríamos revogar uma lei tão importante para os nossos filhos com base em apenas uma pretensa falha em um inciso? Isso falando na pior das hipóteses. Muito bem. Por que então nós não revogamos só o inciso que fala sobre a reversão da guarda em caso de falsa acusação de abuso? É certo que isso seria premiar aqueles que falsamente acusam. Mas, por outro lado, existem outras formas de puni-los, ou seja, a denúncia criminal, a denúncia ao Ministério Público, para que eles prossigam com o procedimento criminal. O que não pode acontecer é permitir que a alienação parental continue sendo praticada por aquele que detém ou não a guarda, sem que haja qualquer tipo de proteção à criança submetida a isso e, consequentemente, a formação psicológica dela no seu conceito de família. A alienação parental é praticada normalmente por aquelas pessoas que vieram de uma família onde já existe alienação parental. Isto é um comportamento repetitivo, é um comportamento daqueles que não conseguiram elaborar a separação conjugal, entendendo que o menor é propriedade sua, é um objeto que pode ser manipulado para satisfazer os seus desejos de punir o outro. Ela não pode permitir, a lei não pode permitir que estes atos sejam praticados de forma a prejudicar uma criança. Então, a revogação da lei nada mais é do que trazer um prejuízo imenso aos nossos filhos. O argumento de que a lei só existe no Brasil, o argumento de que a lei é advinda de uma ideia de um psiquiatra que foi considerado pedófilo, isto já foi muito bem explicado. Isto é um argumento raso daqueles que não têm capacidade de lidar com a frustração. Pessoas que argumentam que todos os laudos são manipulados, que o entendimento dos juízes está errado, que os promotores estão errados, que tudo está contra eles, são pessoas que devem ser submetidas a tratamentos psicológicos e, quiçá, psiquiátricos, muitas vezes psiquiátricos. Muitas vezes as crianças precisam sim ser afastadas daquele que faz mal. Muitas vezes as nossas crianças precisam sim. Para quê? Para que elas se fortaleçam, para que elas consigam criar mecanismos internos de lidar com aquele que mente, que omite, que fala mal do outro, que não consegue entender que este filho é filho de dois e somente dois fazem um. Ninguém consegue ter um filho sozinho, que seja por inseminação artificial ou não.
A criança é filha de 2. Então, vamos pensar um pouquinho mais no que é a lei da alienação parental? Vamos trazer para o nosso entendimento, não uma explicação rasa, não uma explicação sem fundamento, simplesmente baseada na experiência própria de pessoas que não podem ser levadas a sério enquanto não apresentarem todos os documentos que levaram um juiz a tomar uma atitude tão drástica quanto uma reversão de guarda. Vamos pensar mais um pouquinho? A lei da alienação parental é uma lei que faz muito bem às famílias, porque impede que um fale mal do outro, impede que nossas crianças sejam simplesmente bonecos de manipulação na mão daqueles que são mal intencionados. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês em ouvir nosso canal, tá? Foi um prazer. Tchau.